Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades e que tem o patrocínio da Bradimex, associação que representa as principais distribuidoras dessa classe de medicamentos no país. E hoje nós vamos falar sobre soberania nacional na produção de medicamentos. Né? O que é esse termo? A gente vai entender melhor e debater aqui com o Henrique Tada, que é o presidente executivo da ALANAC. A ALANAC é a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, representa hoje, corrija se eu estiver errado, Henrique, são 67 laboratórios, sendo 37 dedicados, à saúde humana. Henrique, seja bem-vindo ao Panorama Talks. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Leandro. Prazer estar aqui com vocês hoje, com todos que nos assistem, falar um pouco sobre a produção nacional de medicamentos e a sua importância, para a população. Bacana, Henrique. E a gente está falando de uma entidade que congrega indústrias que hoje movimentam em torno de, pelo menos no ano passado, movimentaram em torno de 40 bilhões. Então, é um mercado estratégico, importante. E, Henrique, queria saber um pouquinho de você sobre o atual papel da LANAC para um incentivo a mais acesso a essa classe de medicamentos especiais no Brasil. Fala um pouquinho do papel da entidade e como ela vem trabalhando para melhorar esse acesso. Bom, a ALANAC é a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais. Então, nossos associados são empresas de capital brasileiro, genuinamente nacionais, de produção, fabricação, desenvolvimento de medicamentos para uso tanto humano como também os laboratórios de produtos veterinários, que são regulados pelo Ministério da Agricultura. E o papel principal nosso é a interlocução dessas empresas associadas com o governo, nas três esferas, município, estado, federal, e também executivo, legislativo, em busca da melhor regulação para desenvolver a produção nacional de medicamentos, a inovação tecnológica para que possamos crescer e ampliar o acesso de medicamentos para a população brasileira. Bacana, Henrique. E a gente falou de soberania nacional de medicamentos, porque é um termo que você usou, para definir a importância da produção, em solo brasileiro. Agora, em termos concretos, como é que a gente pode, o que tem sido feito, o que falta? Me fala um pouquinho sobre o atual momento e como é possível mudar isso em curto prazo. Tem uma mudança de ambiente regulatório à vista? O que se prevê aí para os próximos meses? Bom, a soberania nacional, ela foi muito bem exemplificada, recentemente durante a pandemia. Graças à produção nacional de anestésicos e outros produtos utilizados, para o kit COVID, e no momento onde o paciente precisava de cuidados médicos mais intensos, como intubação, a produção nacional foi extremamente importante, onde direcionou os esforços para produzir aqueles medicamentos necessários, urgentes naquela situação, naquele cenário, onde produtos que eram fabricados em um turno passou para 2 ou 3 turnos ao dia, para conseguir atender a grande demanda naquele momento de pandemia. Então, a indústria nacional conseguiu responder isso de forma muito rápida, com muito profissionalismo, cuidados, nas boas práticas de fabricação sempre, e também contando, com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que respondeu de forma muito rápida com uma regulação específica para atender a necessidade de produção rápida, importação, seja de matéria-prima e produtos, acabados também quando necessários, E a produção nacional, ela desenvolve soberania nacional principalmente porque o país, feliz é a população de um país que consegue produzir os medicamentos utilizados, para atender toda a demanda nacionalmente. E a indústria farmacêutica nacional, ela tem esse papel e desenvolveu muito nos últimos 20 anos. Para ter uma ideia, há 20 anos atrás, nós tínhamos na lista, dos principais, os 20 maiores laboratórios, no Brasil, apenas um único laboratório
nacional, né, nessa lista do top 20. Hoje nós temos 13 laboratórios nessa lista de 20 maiores empresas farmacêuticas no país, o que demonstra, né, o avanço, o crescimento da produção nacional em todas as áreas, né, de atuação, seja medicamentos novos, biológicos, e não somente cópias, né, genéricos e similares, que são muito importantes, pois eles compreendem uma gama muito grande de especialidades, né, que atende a população, mas também a indústria nacional está inovando e, nesse sentido, né, precisamos de ajustes, alterações na regulamentação, principalmente de precificação de medicamentos, para poder viabilizar o desenvolvimento e o lançamento de mais medicamentos com inovação incremental. A questão também importante é de uma regulação da Anvisa mais célere para a produção, para a análise dos processos de registro. Nós estamos com uma quantidade muito grande de produtos, a questão de bilhões de reais que estão represados nessas filas, passando dos 17, 18 bilhões já, onde seria a melhor linha de financiamento para as empresas terem esses produtos lançados para conseguir faturar e produzir e inovar cada vez mais. Esse é um critério importante que nós estamos em diálogo constante com a Anvisa, num cenário bem complexo, por conta também da falta, né, de pessoas e também procedimentos melhores que, com certeza, iriam avançar numa celeridade maior na análise dos processos. Eu acho que a gente aqui, né, meio que involuntariamente, falou duas vezes a palavra ambiente, né? Eu acho que ambiente de negócios e nada mais natural do que falar de ambiente e falar também de patentes, né? É um cenário que a gente vem observando, muitas nuances aí em nível nacional e também principalmente internacional. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que projetar aí das patentes no Brasil e como, de alguma forma, ela influencia na adesão e acesso aos medicamentos de especialidades. Bom, o Brasil é um dos mais de 100 países que assinaram o TRIPS, que é o Tratado Internacional de Propriedade Industrial Intelectual. E nesse TRIPS, podemos dividir em dois grandes alicerces, né? Um, a questão de determinação de um período de monopólio de exclusividade, né, de proteção da patente. Isso é importante e foi definido para todos esses países signatários do TRIPS o período de 20 anos. Nesse período, a empresa consegue a patente, né, obedecendo os três critérios, né, que é novidade, inventividade e também possível de industrialização. Consegue usufruir e ter um retorno, né, num valor para que ele continue inovando, né, e produzindo cada vez mais. O segundo alicerce é importante fazer a disseminação do conhecimento para mais empresas farmacêuticas que elas, conhecendo esse novo conhecimento, elas possam também inovar. E nesse critério é que as empresas farmacêuticas nacionais trabalharam fortemente desde 1999 com a criação do medicamento genérico, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também foi instituída por outra lei no mesmo ano, de 99, né, a Anvisa, o lançamento dessa classe de produtos que fez com que a indústria nacional tivesse um crescimento, uma musculatura, a qualidade dos seus produtos e estão num tamanho que tem hoje. Veja bem, há 20 e poucos anos atrás, o mercado farmacêutico tinha somente uma indústria nacional e agora temos 13 laboratórios de capital nacional na lista top 20. Não é à toa que as indústrias farmacêuticas nacionais não só cresceram em volume de produtos, mas também em estrutura para inovação. E as indústrias farmacêuticas nacionais também
depositam patentes, querem proteger suas invenções e lançar medicamentos inovadores, mas não podemos concordar com artifícios que querem aumentar o prazo, né, desse período de exclusividade, aumenta o período do monopólio. E aí são artifícios, né, que tem na lei, na LPI, Lei de Patentes, que estamos em discussão, inclusive, agora, né, nesse momento, no Congresso Nacional, no Senado, com audiências públicas, onde discutem a proteção de dados de registros de produto, que apesar dela não aumentar os 20 anos que já está definido por lei, mas ela consegue atrasar a entrada dos medicamentos genéricos no mercado farmacêutico. E isso a ALANAC, Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, não concorda e já está há muito tempo, há 20, 30 anos, em defesa, né, dessa produção nacional. E é importante isso para toda a sociedade, porque aumenta a produção e aumenta o acesso. Quando você tem mais opções terapêuticas, né, os preços são menores também. E para o mercado é sinônimo de previsibilidade também, né? É ter um ambiente, Previsibilidade. né, mais bem regulado. Legal. E, Henrique, falando em áreas terapêuticas, né, quais você vê como mais promissoras nesse momento entre o mercado farmacêutico brasileiro? Claro que a oncologia é um exemplo muito prático, né, mas que outras áreas você enxerga como promissoras e que podem trazer novos medicamentos aí para acesso aos pacientes? Nós estamos num momento de desenvolvimento de produtos biológicos, biosimilares, terapias gênicas, que estão numa quantidade não muito expressiva, mas que no futuro tendem a aumentar, né? São terapias que têm um efeito melhor e com muito menos efeitos colaterais por atuarem localmente, né, no organismo e não no modelo, né, como acontece nos medicamentos alopáticos, quimiosintéticos normalmente, que é em todas as células do corpo, né, quando você administra o medicamento. Isso é um avanço que tende a crescer cada vez mais. Aumento no desenvolvimento dos medicamentos de uso crônico, com efeitos cada vez melhores, e às vezes até com efeitos, né, em outras áreas relacionadas, né, em outras terapias de doenças que têm relação com o alvo, né, que ela foi desenvolvida. Tem um exemplo aí que é um líder de mercado, produtos para tratamento de diabetes, que também tem um efeito muito grande na de regulação de peso, né? E, entre outras classes, né? A indústria farmacêutica tem despendido mais de 6% do seu faturamento em P&D. Poucas empresas, setores, né, têm um percentual desse naipe em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Bacana, Henrique. Tem claramente um compromisso da indústria, né? A gente espera observar aí nos próximos anos, mas é lógico, né? A gente precisa trabalhar também por um ambiente de negócios mais favorável e previsível, né? Como a gente já comentou. Exatamente. Previsibilidade é tudo. E hoje o gargalo está na fila, né, de análise dos processos junto à Anvisa, que realmente precisamos de uma celeridade maior, com melhores procedimentos, entre outras opções que podemos colocar aqui, que dê maior vazão nos processos de registro de produtos. Sem dúvida, isso é um passo fundamental. Henrique, a gente poderia gastar mais tempo aqui falando sobre esse mercado, sobre os gargalos, né? Não são poucos os desafios, mas é bacana saber que existe um movimento aí dos laboratórios nacionais para minimizar ou reverter esse cenário. Te agradeço mais uma vez aí pela presença. Panorama Talk segue de portas abertas para você e para a Lanac. Obrigado, Leandro. Um abraço a todos. Bom, tivemos a honra de receber o Henrique Tada, da Alanac, para falar um pouquinho sobre a atuação dos laboratórios nacionais no mercado de medicamentos de especialidades. E, para não perder outros programas do Panorama Talks, fica a dica, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe também o Panorama Talks
nas mídias sociais, grupos de mensagem e também no panoramafarmacêutico.com.br. Um grande abraço.